Filipenses, capítulo número 3, nós vamos ler a partir do verso 3. Amém? Vamos lá. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que os outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços. Eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as consideram insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Amém? Amém. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor. Esteja, Deus, renovando as nossas mentes, o nosso coração. Que a nossa atenção, Deus, o nosso foco possa estar na Tua palavra, Pai, naquilo que Tu tens a nos dizer, naquilo, Deus, que Tu tens, Deus, a fazer, Deus, em nosso coração e na nossa vida, Pai. Perdoa os nossos pecados e fale, Deus, aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Amém. Bom, você já achou que tivesse tudo e de repente se deu conta que não tinha o que mais precisava? Não sei se já aconteceu isso contigo. Comigo já aconteceu de várias maneiras, mas uma das maneiras foi alguns anos atrás. Eu não recordo se acho que eu e a Pri ainda não tínhamos a Sofia, e fui convidado para pregar num acampamento de jovens ali em Santa Maria, lá no ABG, lá onde os jovens foram acampar lá em Itaara. E aí nós nos organizamos, acho que nós íamos ficar uns 2-3 dias lá. Era inverno. Para quem não sabe, Itaara, o ABG, ele é quente no verão, mas muito quente. O pessoal sofreu na pele esse ano. É muito quente. Tem uns mosquitos lá, uns borrachudos lá, terríveis. Quando vê, eles estão carregando alguém assim. É impressionante. E no inverno é muito frio. É muito frio. Pra vocês terem noção, eu sempre via aquelas cabanas, porque geralmente eu vou no verão, né? Eu sempre via aquelas cabanas lá. São cabaninhas assim à beira do lago, e todas elas têm uma lareira, né? Tem muito bonito aquilo, né? Eu sempre vi aquilo só como um charme, né? Eu nunca vou usar isso aqui. Dessa vez nós usamos não pelo charme, mas pela necessidade. Estava muito frio. Mas aí nós nos arrumamos aqui em Livramento, nos organizamos para ir para o acampamento, pegamos tudo aquilo que nós precisávamos, viajamos, tudo lindo, tudo perfeito, tudo bonito. E aí, antes de subir para o ABG e Itaara, a gente foi no shopping ali, comer alguma coisa, que a gente não sabia se ia ter comida lá. E aí eu fui abrir a mala.
do carro. Quando eu abri a mala do carro, eu percebi que nós não tínhamos trazido as nossas malas, né, com as nossas roupas. Nós só tínhamos as roupas do corpo, e eu, como sou muito prevenido, na minha mochila tinha ali uma muda de roupa ali. Então nós tínhamos na cabeça que estávamos carregando, estávamos levando tudo aquilo que nós precisávamos, mas quando menos nós nos deparamos, nós esquecemos aquilo que era mais essencial ali para nós, né? As vestimentas, as roupas, né? Eu fiquei muito triste e a minha esposa ficou muito feliz, né? Ela foi comprar roupas novas, roupas novas, né? E com toda a justificativa do mundo, né? Então, aquele mês ali o cartão de crédito sofreu um pouquinho. Mas aqui Paulo, ele conta exatamente isso. Aqui nós temos um testemunho do apóstolo Paulo. E nesse testemunho, no título aqui do capítulo da minha Bíblia, aqui, o autor aqui ele coloca que o valor inestimável de conhecer a Cristo. Paulo aqui ele está dando testemunho, onde nesse testemunho ele acaba aqui compartilhando conosco que ele tinha tudo, exceto tudo que precisava. Então, na sua vida, na sua maneira de viver, na sua caminhada, Paulo se achava uma pessoa completa. Ele achava que estava indo na direção correta, ele achava que ele já tinha encontrado tudo o que ele achava necessário para viver. E uma das buscas do ser humano na caminhada aqui durante esse mundo é como ele vai se comunicar com Deus, é como ele vai se apresentar de maneira reta diante de Deus. E nisso há uma peregrinação nesse mundo. Nós vamos em busca de várias coisas, vários caminhos que achamos necessários ou entendemos como correto para chegar até Deus. Paulo não foi diferente. Mas Paulo ele nos mostra aqui, ele dá o testemunho que no momento que ele encontra Jesus, ele mostra aqui que o seu orgulho ele foi quebrado. Eu não sei se você sabe, a conversão de Paulo lá em Atos 9, ele está em direção de prender aqueles que eram considerados os do caminho. Os discípulos de Jesus, eles eram denominados como os do caminho. Ele estava indo no caminho de Damasco, ele tinha até autorização dos seus líderes para prender aqueles que estavam falando sobre o caminho, falando sobre Jesus. E nesse caminho, ele tem um encontro real e verdadeiro com Jesus, onde ali ele cai do cavalo, ele fica cego, ele tem o seu orgulho quebrado, porque Paulo fala aqui no começo que ele tinha uma confiança muito grande nos seus próprios esforços. Ele fala ali que ele tinha motivos para confiar nos seus próprios esforços, no capítulo número 4. Ele fala assim: se alguém nesse mundo se orgulha daquilo que faz, ou daquilo que fez, eu tenho um motivo muito maior do que qualquer outro. E ele começa ali a elencar ali, a descrever todos os seus feitos. Para nós soa como uma coisa muito incomum, uma coisa muito diferente, uma coisa muito estranha. Mas para os judeus, para os israelitas, essa lista aqui era o desejo de todos. Ele começa falando que ele foi circuncidado no 8º dia, segundo a lei mosaica. Fazia parte da aliança com Deus, o recém-nascido menino ser circuncidado até o 8º dia. Estava lá na lei mosaica. E Paulo foi circuncidado até o 8º dia. Outros, porque isso até foi uma grande discussão na época, e hoje nós entendemos. E Paulo já entendia na época que a verdadeira circuncisão não era mais a do prepúcio ali, e sim a do coração. Mas os judeus achavam muito importante cumprir a lei.
lá a lei de Moisés ainda. E muitos eram circuncidados depois de velho. E Paulo falava assim: olha, cara, eu sou elite. Eu no 8º dia fui circuncidado. Ele tinha a nacionalidade certa, ele era da nação de Israel. Ele era genuíno. Ele não era de outra nação. Ele era da linhagem certa, uma das melhores linhagens. Ele pertencia à tribo de Benjamim. Benjamim e Judá foram as tribos que permaneceram fiéis ao rei Davi e que juntos formaram a nação de Israel. Os outros se corromperam, as outras tribos se corromperam. E ele fala com orgulho: ó, eu era de Benjamim, da linhagem certa, ó, elite pura. Ele nasceu, meus irmãos, de pais hebreus, de acordo com a tradição. Ele tinha a tradição certa, ele falava a língua correta, ele foi criado e ensinado pela cultura correta. Ele foi criado num lar de hebreus. Tudo isso era motivo de orgulho e cobiçado por todos. Todos viam essas pessoas que tinham todas essas características como top, né? Super crente, se fosse nos dias de hoje. O padrão de conduta dele, ele fala aqui que era um padrão alto. Ele era um fariseu. Fariseu, eles eram conhecidos como serem super praticantes da lei. Eles tinham a lei, eles tinham a palavra de Deus decorada, meus irmãos. Eles sabiam de cor e salteado as escrituras. Depois nós vamos ver que até Jesus tem um embate com os fariseus, porque eles eram muito extremistas. Eles se apegavam tanto à lei e julgavam os outros na medida da lei. Eram muito hipócritas também, porque aqui nós não vemos Paulo com essa atitude de hipócrita, nós vemos aqui uma questão de zelo. Ele era, assim como o fariseu, muito zeloso pela lei. Ele tinha um padrão de conduta impressionante. Ele era tão zeloso que ele perseguiu a igreja. Ele era intenso com relação à religião. Ele amava o que considerava certo, mas do outro lado ele odiava o que estava errado. Ele era extremo. E ele tinha Cristo como uma concepção muito errada de Deus. Ele não via Jesus Cristo como Deus. Por isso ele perseguia, por isso ele odiava. E ele vivia essa vida de maneira intensa. Ele era um religioso intenso. E ele fala aqui também que ele tinha um padrão de moralidade. Os fariseus eram muito moralistas e eram irrepreensíveis. Eles exigiam ter uma vida perfeita. Ele nutria uma vida de retidão perfeita. Tudo isso ele elenca aqui no texto que nós acabamos de ler. E ele se orgulhava disso. Ou seja, se fosse possível merecer o céu por conta da religiosidade, Paulo estaria em primeiro lugar. Se o céu fosse baseado no nosso esforço, Paulo estaria no primeiro lugar. Meus irmãos, você e eu não estamos vivendo no mundo de Paulo, mas às vezes nós temos o mesmo pensamento e a mesma forma de nos relacionarmos com Deus. Desculpa. Você pode ter sido apresentado na igreja, ou até mesmo batizado na igreja. Você pode ter nascido em uma família de tradições cristãs. A sua família pode ser uma família muito religiosa.
Assim como Paulo, mas o nosso exemplo aqui, você pode ter sido criado em um lar cristão. Você pode ter frequentado uma escola cristã. Você pode ter participado assiduamente das programações da igreja. Você pode ter lido a Bíblia várias vezes, inúmeras vezes. Você pode saber vários versículos de cor. Você pode ser um grande estudioso da Bíblia. Você pode saber a Bíblia como poucos. Você pode ser alguém muito zeloso com as coisas sagradas. Você pode ser alguém que procura viver de acordo com o padrão da lei de Deus. A sua aparência moral e ética podem ser irrepreensíveis. Mas no fim das contas, como Paulo nos fala aqui no verso número 7, ele pensava que todas essas coisas eram valiosas. Mas no fim, ele considerava todas essas coisas insignificantes por causa de Cristo. Quando ele encontra Cristo, quando ele tem um encontro com Jesus, ele vai mais além. Ele fala que essas coisas começaram a aparecer como lixo. Eu falei para os jovens ontem, já ia falar sexta-feira, que lixo até é uma expressão boazinha, que no original aqui ele vai mais além. Ele vai falar que essas coisas são como esterco. Ou seja, essas coisas que ele dava valor, que ele se orgulhava, ele via como insignificante, a fim de poder ganhar a Cristo. Ou seja, a partir do momento que ele encontra com Cristo, a partir do momento que Jesus Cristo se revela a ele viu que a maneira que ele estava buscando a Deus, que a maneira que ele estava procurando se relacionar com Deus, estava errada. Estava totalmente errado. Ele estava perseguindo o caminho, como eu falei, mas ele estava muito longe do caminho. Paulo acreditava que a salvação era fruto dos seus méritos. Ele acreditava que se ele tivesse uma vida perfeita, uma vida religiosa perfeita, de excelência, ele ia conquistar a salvação. Como eu falei para vocês, a grande busca do ser humano é estar de maneira reta diante de Deus. O ser humano muitas vezes ele busca salvação, mas ele não sabe nem por que ele está buscando a salvação. Paulo tinha essa noção. E meus irmãos, ele precisou deixar tudo que ele via valor, caminhos que ele acreditava, que ele considerava que salvariam ele, a fim de ganhar a Cristo. E ele fala ali, a fim de ganhar a Cristo, vírgula, meu Salvador. Meu Salvador. Meus irmãos, quando encontramos a Jesus e vemos um valor inestimável em Jesus, nós precisamos esvaziar a nossa vida e manter somente aquilo que é essencial para vivermos. Falei para os jovens, Paulo com certeza ele se inspirou nesse texto aqui com o acontecimento que ele vivenciou lá em Atos capítulo 27. Ele sofre um naufrágio. Ele está viajando e houve ali um naufrágio, um quase naufrágio. E ele avisou até os marinheiros, ele avisou lá o comandante do navio, olha, o troço aqui está feio. E nesse navio havia carga, uma carga muito valiosa. Os navios naquela época eles não transportavam apenas passageiros, eles transportavam cargas e iam passageiros junto. E chega num determinado momento que o temporal, a tempestade, o mar, ele está revolto, ele está muito forte, ele está muito perigoso, que Paulo fala assim, ó, o negócio é o seguinte, ou a gente se livra dessa carga, que ela é valiosa, para poder salvar aquilo que é mais valioso, ou seja, a nossa própria vida, ou
gente vai afundar. Simples. E o pessoal lá faz exatamente aquilo que Paulo diz. Eles se livram daquilo que eles consideravam valioso, a fim de ganhar algo de um valor inestimável. Naquele caso era a própria vida. E Paulo, quando ele está falando aqui da sua vida antiga, daquilo que ele acreditava como certo, daquilo que ele acreditava ser o correto, daquilo que ele se orgulhava, ele fala: isso não tem valor nenhum mais, porque eu encontrei alguém que tem um valor inestimável. Paulo acreditava que não só havia encontrado Deus, como acreditava estar a serviço dele, isso antes de encontrar a Jesus. Ele acreditava que estava servindo a Deus. Ele acreditava que estava tendo um relacionamento com Deus. Na cabeça dele estava tudo certo. Ele achava que perseguir aquela galera do caminho era certo, era correto. Porque Jesus, na cabeça dele, de muitos naquela época, até hoje, Jesus era um falastrão. Jesus era um cara que estava se fazendo como filho de Deus. E olha que Jesus deu inúmeras provas, inúmeros testemunhos. Mas na estrada para Damasco, perseguindo a igreja, aquele que achava que tinha encontrado Deus, ele foi encontrado por Jesus. Às vezes na nossa caminhada, na nossa peregrinação, nós achamos que encontramos Deus, mas na verdade nós não encontramos. E de repente Deus ele se revela a nós. E lá em Atos 9, versículo número 5, Paulo, com aquela luz, até as pessoas que estavam com Paulo viram aquele clarão, aquela luz que ninguém conseguia enxergar nada, e ninguém ouvia nada, só Paulo ouvia. Paulo fala, né? Quem és tu, Senhor? Perguntou Paulo. E a voz respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Você sabe como foi a resposta de Paulo ao encontrar Jesus, ao ter Jesus revelado na sua vida? Sabe qual foi a resposta dele? Obediência. Ele não falou nada, ele não retrucou. A partir do momento que ele se prostra e ele age com obediência, ele está ali declarando a Jesus que ele era sim agora o seu Senhor. Jesus, quando se aparece na nossa vida, há um divisor de águas, meus irmãos. Jesus, ele quebra todas as nossas estruturas. Jesus, ele quebra todo o nosso orgulho. Jesus faz com que o sábio se ache um tolo. Nossa, Paulo ele achava que ele era o sabidão, o melhor de todos. Ele achava que ele merecia a salvação. Quando ele encontra Jesus, ele vê que ele não era merecedor de nada. E ele começa ali uma vida de obediência a Jesus, uma obediência ao seu Salvador. Paulo esvaziou o seu navio a partir dali, a sua vida, com todas aquelas coisas que ele depositava fé e acreditava que o salvaria. Ele creu que o que nos salva e nos torna justo perante Deus é a fé em Cristo Jesus, aquele que foi crucificado no nosso lugar. Crer que a nossa vida depende exclusivamente do que Jesus fez na cruz e nada mais. É isso que significa a Páscoa, é isso que significa crer em Jesus. É entender que a nossa vida só depende daquilo que Jesus Cristo fez na cruz e nada mais. Eu não sei você, eu quero que você reflita nisso. Na nossa peregrinação nesse mundo, nós somos acumuladores. Nós vamos acumulando coisas que nós achamos de valor, achamos que são importantes e essenciais para a nossa vida. E muitas dessas coisas nós depositamos fé, amor, devoção, adoração. Cremos que elas são capazes de
de mudar a direção da nossa vida, ou nos dar essa salvação que tanto nós dependemos. E o que acontece, meus irmãos, é que essas coisas elas vão tirando o espaço, vão tirando a prioridade, o lugar que pertence única e exclusivamente a Jesus. Nós precisamos viver, nós precisamos crer que Jesus Cristo fez tudo o que nós precisávamos, e nós precisamos viver como se nós dependêssemos somente de Jesus. É assim que o cristão move a sua vida. Não é baseado nos seus esforços, não é baseado naquilo que ele acha, e sim naquilo que Jesus Cristo fez. Agora, o mais importante, que é aquilo que nós precisamos orar, clamar a Deus, é para que nós possamos ter o mesmo olhar que Paulo teve. Paulo está falando aqui com o olhar de alguém que encontrou a Jesus e viu em Jesus um valor inestimável, que ao comparado com as coisas que ele considerava mais valiosas na sua vida, elas se tornaram lixo. Pergunta que eu faço para você, para nós: nós vemos em Jesus um valor inestimável na nossa vida, a ponto de o torná-lo como uma prioridade, a ponto de esvaziar a nossa vida com as coisas que só roubam a adoração de Deus? Jesus, não adianta. Quando encontramos Jesus, Ele dá um 360 na nossa vida. Qual é o valor que nós estamos dando a Jesus Cristo? Paulo, ele fala como alguém que vê um valor muito grande. Às vezes eu vejo esses exemplos bíblicos, às vezes eu vejo esses homens de Deus e confesso que me entristeço. E bate aquela: será que eu estou vendo o mesmo valor que esses homens viram? A maneira com que eu estou vivendo a minha vida, a maneira com que eu estou servindo a Deus, será que eu estou vendo o mesmo valor? Nós precisamos orar e clamar a Deus para que Ele se revele a nós e que os nossos olhos possam ver esse valor inestimável. Valor inestimável que faz Paulo falar coisas como: se é para mim viver, eu vou viver para Cristo. Se é para mim morrer, é lucro, porque eu vou estar com Cristo. No final do texto, ele fala algo ali que ele ansiava, ele queria ali no verso 10. Alguém que conhece a Cristo e já vê um valor inestimável, ele fala: eu quero conhecer a Cristo. Ou seja, mas ele não conhece. Mas ele fala aqui numa ideia de que ele quer conhecer mais e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Por isso que ele via lucro na vida, na morte. Porque ele sabia que ao crer em Jesus, nem a morte o separaria do amor de Deus. E que ele iria experimentar aquilo que Jesus experimentou, ou seja, a ressurreição da vida, a vida eterna. Por isso que ele via lucro na morte, tanto no viver quanto na morte ele quer estar com Cristo. Porque os seus olhos estão impactados pelo valor inestimável de Jesus. Meus irmãos, nós precisamos nos livrar do lixo da nossa vida. A gente precisa fazer uma reciclagem. Uma reciclagem com um destino só: vai. Eu já fui muito mais um acumulador de coisas, de acumulador mesmo, desses que aparecem na televisão assim, gosta de um lixo. Meu avô dizia, né, você tem que guardar aí, porque você pode não ser útil agora, mas vai que você precisa um dia. Então eu tenho de tudo, fui juntando um monte de coisa, graças a Deus, Deus está me transformando, estou parando um pouco. Mas aí na nossa vida espiritual, na nossa vida, nós vamos acumulando coisas e nos prostrando a essas coisas. Nós vamos tornando essas coisas ídolos na nossa vida. Ídolos. Então já vamos terminar. Eu quero terminar aqui com uma história que
os irmãos já conhecem, mas eu gosto muito dela. Em algum momento, em algum livro, não lembro da origem dessa história, cristãos estavam presos em uma prisão comunista, uma prisão onde o fruto, né, o motivo deles estarem presos é porque eles estavam pregando a Jesus. Eles estavam falando de Jesus. Então havia ali vários cristãos, e estavam ali há muito tempo já naquela prisão. De repente, algum dia, perto da Páscoa, apareceu ali outro missionário preso. E quando esse missionário chega na prisão, já estão ali vários ali presos. Eles estão ansiosos, eles querem saber o que está acontecendo lá fora. E uma grande dúvida deles, uma indagação deles é: que dia é hoje? Estamos perto da Páscoa? Ele fala assim: sim, falta uma semana. E aí bateu uma depressão naqueles cristãos, naqueles homens e naquelas mulheres. Eles se olhavam e falavam assim: que pena, é Páscoa, final de semana, e nós não vamos poder cear, nós não vamos poder fazer a ceia. E aquele missionário que chegou, falou assim: vamos fazer a ceia, sim. Aí os outros ficaram olhando assim, a pergunta deles, a grande preocupação deles era: onde é que esse cara vai conseguir pão e vinho, pão e suco de uva? Onde é que esse cara vai conseguir? Ele falou assim: vocês fiquem tranquilos, tá? Nós vamos cear, final de semana, a ceia é comigo, fiquem tranquilos. E eles ali pensando: será que esse cara tem um contato aqui dentro, alguma coisa? E aí passou os dias, eles contando os dias ali na parede e tal. Chegou o dia que eles foram fazer a ceia. Aí todos eles sentadinhos ali, olhando o missionário, todos desconfiados. Aí ele pega, vai lá e passa o pão. Só que não tinha nada na mão dele. Eu vou passar aqui o pão para vocês peguem. Ele foi passando a mão vazia, e a galera meia desconfiada: bom, vamos fazer o que ele está dizendo. Começaram a pegar um pãozinho cada um pão imaginário. Aí o missionário falou: agora eu vou passar o vinho. Aí foi passando ali o vinho, e eles foram pegando o vinho. E todos eles ali com um pãozinho e um copinho de vinho imaginário na mão. Aí aquele missionário, sabiamente, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele fala para aqueles missionários que estavam ali presos, tristes, ele fala assim: meus irmãos, pode faltar tudo na nossa vida, só não pode faltar Jesus. Às vezes nós nos apegamos a coisas que achamos que são essenciais para nós vivermos. E na verdade nós já temos tudo o que nós precisamos, que é Jesus. Aquele que moveu, aquele que se moveu por nós. Aquele que deu a sua vida ali na cruz por nós. Aquele que nos dá um motivo para podermos estar aqui e celebrarmos. O culto é uma celebração, não pelo que nós fizemos, mas pelo que Ele fez na cruz. Jesus nos convida só a crer e entregar o controle da nossa vida, a crer e confiar que a nossa vida só depende dEle. E saiba de uma coisa: às vezes Deus Ele mesmo tira coisas de nós, para que nós possamos ver aquilo que é essencial. Deus tirou a visão de Paulo, para mostrar para Paulo que ele na verdade não estava enxergando nada, para mostrar para Paulo que ele precisava dar atenção àquilo que é essencial, para ele ver que o caminho que ele estava andando era um caminho equivocado, não era um caminho correto. Jesus ali ensina a Paulo, desde o momento da sua conversão, a ouvir Jesus e andar pelos olhos da fé. Paulo ele se torna um grande missionário que foi resgatado por Jesus, encontrado por Jesus,
E hoje nós estamos aqui nos deleitando aqui nesse testemunho de Paulo, que está apontando nada mais, nada menos para Jesus. Meus irmãos, coisas vão faltar na nossa vida. Muitas coisas vão faltar. Você não vai ter tudo. Coisas que você muitas vezes vai querer, você não vai ter. Pedidos não vão ser atendidos. Não adianta você determinar, não adianta você fazer promessa, não adianta você fazer o que for. Se não for da vontade de Deus, nós não o teremos. Muitas coisas irão faltar, mas nós temos muito no que nos alegrar, porque nós temos tudo o que nós precisamos. Nós não andamos pelo nosso mover, nós andamos pelo mover de Cristo. A nossa vida se move pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Nós temos vários textos, nós temos a palavra de Deus, onde nós podemos firmar a nossa fé e descansar e confiar em Deus. Amém? Amém. Vamos orar?